Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, minha gente querida! Bom dia! Quem for de bom dia, boa tarde de quem for de boa tarde, boa noite de quem for nos ver em outro horário. Hoje, 14... Nossa, nós já estamos 14 de abril, Santa Maria, de 2025. Segura o tempo, minha gente! Estamos aqui, nós, eu, meu querido Amaury. Bom dia, como vai você, meu amado? Feliz da vida de estar aqui, aproveitando a oportunidade, né? Ela é oferecida e a gente não pode deixar passar. Lá no sul, no Você Rio Grande trouxe do uma Norte... pessoa, que pessoa é essa, Amaury? Apresenta aí. Olha aí, estamos às voltas, né? Feliz da vida também por causa da Nilza. A Nilza que nos faz companhia e ficamos, assim, imensamente gratos. Temos a certeza, enquanto ela, da pessoa que esteve voltada à educação, né? E certamente conhecedora do Espiritismo, vai contribuir enormemente aqui com a nossa formação, com aqueles invisíveis que estão aqui do nosso lado, né? Do lado daqueles que nos ouvem. Então, a nossa gratidão já de cara, assim, recebendo com toda alegria a Nilza, que faz esse triângulo aqui, Rio, São Paulo, Paraná, né? E a gente vai se valendo dessa oportunidade maravilhosa. Sem som, minha querida. A vocês, queridos amigos, eu fiquei muito honrada com o convite do Tavares. Abracei a ideia, porque realmente conhecer a doutrina dos espíritos, através dos romances também, realmente nos enriquece profundamente. E é claro que, como vocês, eu também estou em processo de aprendizagem. Isto desde a vida toda, não é? Eu gosto muito de dizer que eu sou espírita desde o tempo da barriga da minha mãe. Então, nada diferente disso. E é realmente com muito amor que eu estou aqui e também tendo a alegria de conhecê-los. Muito Acredito que bem, vamos seja fazer. bem-vinda, querida. Então, nós Obrigada. estamos nesse livro, Os Mensageiros, a nossa aula de hoje, já estamos a 165 aulas de Os Mensageiros. Queridos,
Vamos estudar, é um livro maravilhoso. Então, como sempre, vamos buscar Nós estamos hoje iniciando um capítulo. O capítulo é o 27, O Caluniador. Mas, como sempre, ao iniciar nosso programa, nós pegamos uma página aleatoriamente do Evangelho e caiu, então, a mensagem do capítulo 3, do item 2, há muitas moradas na casa do meu pai. Como Nilza chegou aí, ó, Nilza, você foi escolhida assim para ler para a gente, então, esses diferentes estados da alma na erraticidade. Você gostaria de ler, minha querida? Eu gostaria imensamente de ler, mas eu não estou com o meu evangelho aqui. Eu me apropriei somente do trabalho que vamos fazer. Se você me der um minutinho, eu tenho tranquilo. Não, fique tranquila. Se Tá não bem. dá para você enxergar na tela, você consegue enxergar? Ah, está aqui, agora que eu vi. Isso, está Vamos lá. se você der para enxergar na tela, está ótimo. Dá tranquilamente. Então vamos lá. Diferentes estados da alma na erraticidade. Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. É isso que está aqui. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variação ao infinito, o meio em que ele encontre o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e de espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, muitas moradas, embora circunscritas, nem localizadas. O que mais? Sim, nós acabamos aqui. Okay. E eu peço a você que faça a nossa abertura com a prece, por gentileza. Assim, meus queridos irmãos em humanidade, eu convido a todos para serenar o coração, respirando suave e profundamente, buscando Jesus no íntimo de cada um de nós. E vamos falando com Ele da nossa gratidão, profunda gratidão, Senhor, pela nossa vida,
pelas bênçãos que acoberta a cada um de nós e por este momento tão especial de aprendizado, da busca do conhecimento, naturalmente, Senhor, em teu nome. Assim, mais uma vez, rogamos ao Senhor da vida, fique conosco, hoje, Senhor, e sempre, que assim seja. Maravilha, que assim seja. Deixa eu só dar bom dia aqui. Bom dia, Vanira, minha querida. Estamos juntos, hein? Junto e misturado. Um dia você vai vir para cá, hein, garota? Essas meninas sempre estão conosco aqui nesse nosso trabalho. Mas como sempre, né, professor é triste. Professor recupera conteúdo, gente. Então, nós estávamos com os nossos amigos, o Alfredo é o dirigente desta colônia, André Luiz e Aniceto vêm de uma outra colônia para esse posto de socorro para aprendizado. E o interessante é que esse livro se passa em 4 horas. E nós já estamos aqui há 2 anos, né, Amaury? 2 anos e pouco, sei lá, estudando este livro, porque é um livro... Né? Isso, mais ou menos isso? Há mais tempo, né? São 100 e tantos programas. 3 anos, mais ou menos. 3 anos, mais ou menos, viu, gente? A gente vai terminar a encarnação, mas vamos continuar estudando, tá bom? Não tem problema, não. Porque o intuito é esse mesmo. Eu vou terminar o nosso querido Alfredo estava recebendo, depois de um trabalho, recebendo aqueles que estavam ali, num lugar muito bacana, de vibrações altas, de muito respeito. Ele termina esse capítulo anterior dizendo ao Alonso que os voos de grande altura pedem asas fortes. E começamos, então, Amaury, chuto a bola para você aí do nosso início do nosso capítulo 27, por favor. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Então, o trabalho continua, né? O trabalho continua, né? Então, vai lá. É necessário lembrar que a doutrina espírita, quando bem apreendida, revela-nos que seus adeptos e seguidores deverão ser aqueles que vivenciarão o cristianismo na sua condição iniciante, examinando a cada instante o quanto atendemos às condições de cristãos verdadeiros. Não é demais lembrarmos que Jesus, o mestre dos mestres, nosso modelo moral por excelência, foi o maior pedagogo de todos os tempos. Olha aí, mexeu com vocês dois, hein? Sem dúvida. Um grande ensinador. Mas é nessa condição que nós, enquanto servidores do Cristo, né, estamos na condição de aprendizes. E esse é o intuito que o Aniceto, que é o mentor, levou André Luiz e Vicente a este ponto, a esse posto de serviço, para que eles pudessem ver na prática tudo aquilo que eles já tinham como teorias, vamos dizer assim, né? E é o mesmo que acontece conosco aqui na encarnação. Nós aprendemos bastante, mas a gente tem que ter a prática também. Então, não é dentro dos lugares que a gente vai aprender as coisas, é na prática. Na então, vida. Não é fora da caridade, é dentro da caridade que a gente vai aprender a nos melhorarmos, a fazermos, é o nosso fazer, né? Diante do próximo, diante de nós mesmos. Nós somos o primeiro que temos que fazer, né? É aqui dentro,
depois a gente poder dar aquilo que a gente tem de bom, né? Uma Aquilo que a gente. postura interessante, Miriam, que me parece ser destacada também nesse pequeno texto, é a postura em que se colocam todos os que estão em meio, eles se colocam sempre naquela posição humilde, em que reconhecem estar sempre no meio, independente do grau de evolução ali de todos. Aliás, quanto maior a envergadura moral e a lucidez, a luz presente que traz esse ou aquele irmão, eles se postam sempre na condição humilde de quem está no meio de quem vai contribuir e sabe que está contribuindo, mas ele sabe que ele recebe, né? Então ele está no meio do processo de quem recebe a luz e a transfere. E essa sensação nos invade também de alguma forma, porque a gente percebe que mesmo naqueles ambientes às vezes perturbados e que a gente chega com a missão ou com a tarefa de contribuir com a harmonia, a gente vai percebendo que sem esse auxílio do alto, que enxerga a paisagem melhor do que nós, é impossível você laborar. Então, essa visão ampla de como pode se dar o auxílio, o socorro, a instrução, aqui no caso, ela é diferenciada. Então, pede sim essa postura que a gente Sim. vai aprendendo, Oi. sempre reafirmando. Eu acho que você congelou, meu amigo. Congelei? Congelou. Vamos dar, então, prosseguimento aí ao nosso estudo, né? Diz, então, o nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atenciosamente. Como vai, Paulo? E veja como é que um espírito mais elevado trata o outro que estava numa situação de loucura, né? Então, todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Está lá na introdução dos estudos da doutrina espírita no livro o que é o livro dos espíritos. É o item 15. Então, lá está dizendo assim: a arte é porque o que acontece? Há os detratores da doutrina espírita e dizem que este conteúdo da doutrina espírita promoverá a loucura. Então, deve-se. Esse tipo de conteúdo deve não existir, deve ser jogado fora. Né? Teve até o édito de Barcelona, onde o Kardec mandou vários livros para lá, para as pessoas que estavam pedindo, o livro dos espíritos, e um certo sacerdote pegou todos esses livros e queimou em praça pública. E foi ótimo, porque aí todo mundo ficou curioso para saber o que tinha nos livros, né? A gente tipo assim, né? A gente é tudo, nossa, tá passando alguma coisa ali, a mulher tá batendo no marido, a gente vai para a janela para ver, né? Por que ela tá, o que está acontecendo ali, né? A gente é muito mais curioso do que aquele sirineu que vai lá ajudar a separar aquele negócio ali, né? Então ele está dizendo. Então, eu peguei esse pedacinho, esse trecho que eu acho muito interessante, que eu achei interessante, porque a postura, quando a gente aprende um pouco mais sobre o Espiritismo, a gente entende que a doutrina espírita está aí, a loucura, ela tem causas primeiras, a gente já sabe em questões do próprio cérebro, mas quando a gente estuda o Espiritismo, o espírito não tem a loucura, é engraçado, né?
a gente estuda e vê. Mas a imantação em que esses espíritos se colocam é que faz com que eles tenham toda aquela atitude lá no mundo espiritual. Eles se magnetizam com seus próprios pensamentos, né? Então, dá a loucura. Então, eu acho interessante esse texto, porque ele fala que a loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Ele não fala que vai gerar a loucura, mas tem possibilidades de. Havendo uma predisposição para a loucura, este tornará o caráter de preocupação principal, que se torna, então, uma ideia fixa. Como a gente sabe que o pensamento é tudo dentro do espírito, né? A gente entende, né? Então, que essa ideia fixa pode ser a dos espíritos, naquela com que ele se ocupa, como poderá ser a de Deus, dos anjos, dos diabos, da fortuna, do poder, da arte, da ciência, da matemática, de todas as ciências políticas e sociais. Então, o homem é o próprio artífice do seu caminhar, tanto na matéria quanto fora da matéria. Ele é o artífice, né? A Mauri gostaria de falar alguma coisa? Eu estou lidando aqui com a internet, pode seguir daí, por favor. Nilza, querida. Está sem som, amor. Pode falar, já te coloquei. Ah, sim, obrigada. Pois é, ouvindo tudo isso que você trouxe para nós, eu fico pensando que a questão da loucura é, sim, uma predisposição que o espírito traz para a sua encarnação, mas é resultado de conflitos de outras vidas, que vai sedimentando aquele espírito e, naturalmente, quando do planejamento reencarnatório, eles nos preparam a todos nós, não é? Para a vida que vamos ter. E também preparam a estes nossos irmãos para que eles possam viver estas experiências que, se tratadas, vamos dizer assim, com a delicadeza de Aniceto, pode até se transformar uma hora. Então, o que nós temos aqui na Terra? Tratamentos clínicos, internações, embora hoje não tenha mais como antigamente, mas também temos a doutrina dos espíritos para nos ajudar ao encontro do equilíbrio na hora certa, ao encontro da paz íntima, que é a proposta de vida, no meu entendimento, para sempre, não é? Deixa eu dar bom dia aqui a Francisca. Ô, Francisca, seja muito bem-vinda, sempre está conosco. O Sandro é a primeira vez. Bom dia, Sandro. Fique à vontade para falar, para comentar. E a nossa Vanira, que foi a primeira, está esperando a gente lá. A Alvanira, querida, lá do CELD. Meninas ótimas, que sempre estão aqui com a gente, nos ajudando a fazer este programa. E é isso mesmo. Vamos continuando. A Mauri, consegue ler daí? Não, esse aqui Vamos nós lá. já falamos. Este aqui. As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando no ombro. Não é? É a questão mesmo do espírito, né? Que você estava falando, né, Mauri? O espírito... Eu anotei. Pode falar. Eu anotei esse trechinho no meu estudo, não é, desse capítulo, e eu entendi ali a delicadeza de Aniceto, quando pergunta a Paulo como ele está, demonstrando interesse por aquela vida, e quando ele toca no ombro dele, eu me recordo que muitas vezes
as pessoas que nós interagimos e que trazem uma dor profunda, quando nós abraçamos, é como se fosse tirando aquela angústia daquele ser, sabe, transformando, empalidecendo a dor por sentir-se agasalhada. E eu penso, nesse momento em que eu via, o quanto importante é para o Paulo o toque de Aniceto. Não sei se os amigos concordam comigo, mas foi este o meu olhar deste trechinho desse trabalho que nós estamos trazendo aqui. Sim, dá para retirar essa reflexão, sim, Nilza, e muito bem apropriada a sua colocação, porque o acolhimento tem esse poder, né? Sim, Essa interação de acolhimento quando alguém que sofre e percebe-se inteirado, novamente com uma chance, vislumbrando aquele horizonte de novamente acomodar as aflições, sim, né? Ajustar o raciocínio, sim. sentir-se naquele mundo, Querido, pertencente a esse mundo que sentir-se querido, pertencente a esse mundo que acerta e erra, mas que avança. Então, essa sensação, esse acolhimento, esse toque no ombro, realmente é bem observado, e é isso que acontece, né, com o nosso querido Paulo aí. Isso. muito bom. Ele está num sentido, ele está em um processo, né? Vamos dizer assim. O espiritismo, a questão 555, o espiritismo e o magnetismo, né, nos dão então chaves de uma imensidade de fenômenos sobre os quais ignoramos. Tece uma infinidade de fábulas, né, em que os fatos são exagerados pela imaginação. A gente acha que existem fantasmas, né? Aquela questão que a gente fala, as criancinhas, né? A gente, por exemplo, quando tem crianças em casa, não vai fazer isso porque o bicho-papão está ali, né? Enfim, a gente vai criando algumas figuras, né? E elas são da nossa imaginação, do nosso imaginário, da nossa cultura, né? Vamos dizer assim. E a gente não se dá conta de tão profundamente essas coisas entram dentro do ser, né? Como isso Marta, provoca, né? O conhecimento tem que ser, né, compartilhado, vamos dizer assim, né? Esse é o grande serviço que o Espiritismo presta, né? Esse é o grande legado, exatamente de nos poupar de viver na ilusão das crendices, na ilusão do que parece ser, na ilusão do que amedronta, na ilusão, enfim. Veio trazer suavemente mais verdades. E essas verdades, né, desnudadas, véus retirados, é que nos permitem ir direto ao ponto, né? Reconhecendo-nos espíritos em evolução, mas que esse apego às superstições, se eu não me engano, é isso que vem aí agora, né? Isso. Mas vamos dar uma chance aí. Pode ler. Quem vai ler? Querida posso Nilda, ler? vamos lá. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que, por assim dizer, formam uma só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Ver como é importante a gente estudar o espiritismo e magnetismos, né? A, a doutrina espírita oferece a fluidoterapia, oferece o passe como formas de cura, de verdade, né? Sim, Mas não escapa das leis da natureza. Não é uma crendice, não é uma perfeito. coisa supersticiosa. Pessoas são curadas de fato
porque as questões obsessivas, principalmente, elas são espíritos que se magnetizam com o outro por conta de atração deste que está sempre chamando aquele outro. Então, eu sei porque nós lá nas nossas mesas mediúnicas, às vezes a gente tira o espírito, olha, vamos lá que você agora vai ser, deixa para lá, você vai ser feliz também, a gente conversa, você não vai perder tempo mais com ele, vamos que agora a gente vai tratar você, e ele fica muito feliz, do acolhimento que é lhe dado, e ele se aquece àqueles ensinamentos de amor, de amorosidade, e ele se satisfaz com aquilo. Mas o obsediado acostuma com o obsessor, e aí chama o obsessor de novo. Você já pensou uma coisa dessa? É sintonia. Muito interessante essas coisas, né? Então você vê que a gente precisa estudar um pouco mais sobre o magnetismo. A gente acha que não. Não, todo mundo já sabe. Não sabe, nós não sabemos. Nós estamos num processo de aprendizado, né? A gente está nesse nosso afã de sermos melhores, né? Espíritas, budistas, católicos, seja a religião que você esteja, mas venha estudar, porque é importante saber. E até para criticar alguma coisa, você precisa saber dela, né? Então a gente sempre convida, venha estudar. Eu vejo o saber, meus amigos, como uma defesa, porque nós precisamos nos proteger, não é? E sempre vamos lá com Jesus, vigiai, sim, vigie-se a si mesmo e traga o conhecimento, porque ele vai proteger. Quantas experiências já vivemos que o conhecimento, especialmente da doutrina dos espíritos, nos faz caminhar com mais segurança, tirando de nós essas ideias infelizes muitas vezes, não é verdade? E o Evangelho de Jesus está aí, à disposição de todos nós, para realmente dar a cada um de nós o conhecimento, a certeza da presença de Deus em nossa vida e essa coragem de todos os dias para o caminho que temos que seguir, não é mesmo? Lembrando aqui Santo Agostinho, naquela célebre questão, lembrando sempre. O Sandro está falando, falta de lucidez. Sim. A isso que somos convidados, né? Enquanto, lembrando aqui Santo Agostinho, o que a gente faz na Casa Espírita, ou o que a gente faz com a obra dos Espíritos, é estudar e estudar-se, né? Então, sim, esse contínuo descortinar de conhecimento permite a gente afastar esses escolhos que nos ocupam o mental no diário, né? E a gente vai direto ao ponto. Então, estudar sempre, né? Estudar sempre, conhecer sempre. Então, magnetismo, essa inter-relação, a mecânica da inter-relação entre o mundo espiritual e material. Entendemos que, naturalmente, hoje, os nossos recursos, mal conhecemos a matéria a que os nossos 5 sentidos nos permitem vislumbrar. Às vezes, podemos ser acometidos de querer pular etapas e tentar explicar como é que é o espírito. Então, aquele exercício, né, maluco de tentar explicar, não é uma fumacinha, é uma coisinha assim que não tem forma. Não tem forma, sim. Espírito é matéria, enfim. São coisas... Perispírito, né? Explica o perispírito. São coisas que nos faltam sentidos. Então, né, nos mostra, inclusive, isso. Olha, não precisa se adiantar. Você não tem sentido para compreender e nem para explicar. Então, você mal consegue compreender a matéria. Agora, retire todos os véus que são possíveis hoje com o conhecimento oferecido, né? Nos é oferecido o quê? Olha, existe uma mecânica de inter-relação que vocês precisam levar a sério. Vocês continuam evoluindo enquanto encarnados e desencarnados, o processo continua,
E isso tudo é muito natural. Existe o magnetismo dos encarnados e existe toda a presença espiritual que se mistura a isso tudo e se presta a um fim útil. Então, essa compreensão já nos basta. Escarafunchar o inescarafunchável, não sei se existe essa palavra, mas está aí. A gente pode, mesmo enquanto espíritas, nos perdermos nesse cipoal. Entender que, para a gente, tem que fazer sentido para daqui a pouco, quando desligarmos aqui, cada um de nós for para o seu dia a dia, lembrarmos que estamos rodeados, estamos mesmo sozinhos, estudando, mesmo laborando no seu cantinho, e estamos rodeados de irmãos que estão ao nosso redor, né? O tempo todo. E que isso tem um fim útil. A permissão divina, né, traz nisso uma utilidade. E a gente tem, compreendendo que a vida segue com boa fluidez quando a gente se atenta a isso naturalmente, né, compreendendo o processo. Veja onde a gente chegou. Chegamos no México, em São Luís Potosí. Nossa. É a irmã Rosa Dias Aguirre. Saludo de São Luís Potosí, México. Abraços. São Luís Potosí, no México. Potosí, México. Um abraço fraterno. Abraços, querida. Abraços. Seja feliz. Frater. Espero que aprendas conosco e participes. Então, sendo o magnetismo fluido circulante em cada criatura, assimila à sua maneira e em graus diferentes. Pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei, confundindo-se na majestosa unidade do universo. Ou seja, somos individualidades que nos atraímos, mas tem essa força da vontade que proporciona esse nosso sair de onde estamos, nosso estado quo, para poder fazermos aquilo. Então, nós todos somos magnéticos, mas qual a qualidade do nosso magnetismo? E é essa a grande questão que a doutrina espírita nos propõe. Porque alguns médiuns são médiuns de cura e outros não são. É uma coisa muito interessante isso. O próprio Jesus, quando a mulher hemorroíça, ela já tinha muitos anos que tinha um sangramento danado e nenhum médico do local, nenhuma curandeira, ninguém conseguia fazer com que estancasse aquele problema, e ela não toca Jesus. Ela toca nas vestes de Jesus e ela é, como é que se diz? Curada. Ela é curada. Então, e ele diz: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Mas aí o Pedro fala para ele: mas, Senhor, o senhor está numa multidão, todos lhe tocaram. Não, alguém me tocou e de mim saiu uma virtude. Então, você vê como é que a pessoa dele era magnética. Ele sabia de todas as coisas, mas não eram qualquer pessoas que seriam curadas ou restabelecidas as suas condições, porque ele obedecia às leis naturais, ou seja, às leis de Deus. Ele sabia que poderia fazer e quando ele não poderia fazer. E essa moça, ela estava lá na listinha dos que podiam ser curados. Né? Ele estava lá na listinha dele. E ele fala: quem foi que me curou? Pedro, então, ficou muito, muito na bronca, né?
porque ele falou: caramba, todo mundo tocando o senhor vai perguntar quem é que tocou o senhor? Aí todo mundo se afasta porque ela era vista como uma pessoa impura. E ela está lá no chão, todo mundo se afasta, faz aquele clarão, e ela está lá no chão. E ele, vou perguntar de novo: quem foi que me curou? Quem foi que me tocou? Ela: ai, Senhor, mas eu não te toquei. Eu toquei só na sua veste. E ele fala: é o acolhimento. Acolhe ela e fala: querida, que bom que eu te encontrei no caminho. Hoje você me fez muito feliz. Eu pude fazer alguma coisa por alguém. Agradeceu a ela por ela estar ali naquele caminho e foi tratar de outras coisas, né? E disse a ela: muito obrigada. Ele, o mestre, agradecendo porque estava trabalhando em prol de alguém, né? Isso é muito interessante, essa passagem, né, Amaury? Mostra que tudo tem um fim útil. O mestre, né, no seu legado, que a gente busca entender até hoje, não teve nenhuma passagem que não tivesse aquela função pedagógica, aquela função de esclarecer, de atrair as pessoas para a sua mensagem, como nós fazemos até hoje, enquanto buscamos compreender tudo isso. E no caso da mulher hemorroíça, não foi diferente. O magnetismo dele presente, né, permitiu a ele ensinar tudo aquilo que era pertinente. Mas sempre, né, a gente percebe que Jesus falava aos corações, mas nunca sem antes visitar a consciência, clamar por isso, dar aquele puxão de orelha, aquela chamada, aquele encaminhamento para que a fé fosse se tornando racional, para que tudo fizesse profundo sentido, não para contemplar os hábitos da época, assim como não contemplar os hábitos, vale dizer, maus hábitos que temos hoje, mas sim, olha, você tem que, o seu norte é exatamente os valores morais que orientam essa ação. E essa ação é de acolhimento, é amor, é o desenvolvimento dos valores morais, e que tudo passa antes pela compreensão do processo, para que a gente não viva aí reeditando, a despeito do Espiritismo trazer essa possibilidade, né, esse caminho de retirar véus, a gente vai tentando compreender à frente, sem a necessidade disso, vai criando outros véus. Então, é o que fizemos os tempos afora. Então, a gente tem que estar sempre voltando àquele ponto. Qual o fim útil das colocações inadequadas, daquelas que não levam a nada, daquelas que não consolam? Exato. Pode seguir aí, Amaury, por gentileza. O magnetismo não foi inventado por ninguém. Existe desde toda a eternidade. Com efeito, o fluido é a atração, lei única do universo. É a fonte dos movimentos moral, material e intelectual, a fonte do progresso. Que bacana, né? Isso é que faz a gente seguir, né? Se a gente não tivesse fluido vital, a gente não estaríamos na matéria, né? Então, a gente precisa estudar um pouco mais sobre os fluidos, né? A Gênese tem um capítulo lá, o capítulo 3, que é um espetáculo, né? Então, quem assim se interessar por esse assunto, pode pegar lá, capítulo 3, vai falar só sobre os fluidos. É uma coisa extraordinária. E isso abre para a gente que a gente tem que estudar um pouco mais de física, um pouco mais de matemática, um pouco mais das outras ciências, para dar base para a gente poder, eletrodinâmica, né? Enfim. Então, a gente precisa estudar sempre, né? Vai passar a vida inteira estudando para poder ter um pouquinho assim de conhecimento. Um tiquinho assim só. Então, é bom, né? A Mauri poderia continuar aí, por favor? Sim. Só dando uma sequência na tua fala aí. Então, quando alguém se debruça pedindo socorro, lógico, isso é em tom jocoso que a gente fala,
mas seria normal e muito racional a gente falar assim: olha, vai estudar. Vai ler o Evangelho de Jesus, meditando cada palavra, é o que eu aconselho. Observa as entrelinhas e coloque Jesus na sua vida. É um jeito que eu encontro do equilíbrio necessário, é bem isso. Mas eu gostaria, se vocês me permitem, comentar um pouquinho sobre a moça hemorroisíaca, porque falamos sobre o magnetismo. E eu penso que ela estava tão determinada ao encontro com Jesus, motivada pela certeza de que ele poderia curá-la, então ela traz ali a força da fé, não é? Tanto é que ela toca somente a túnica de Jesus. E como ela já merecedora da cura, porque esse aspecto é muito importante, concordam comigo? Ela pôde realmente ser beneficiada. E o que eu mais admiro Jesus completamente, mas nesses aspectos, eu acho muito interessante que ele não aprisiona ninguém. Ele toca, ele cura, ou apenas pelo olhar, e diz à criatura: vai, e não erres mais. Não é isso? Chamou muito minha atenção, muitas vezes, sobre tudo isto, não é? E então ela trouxe, eu entendo, o magnetismo dela, que era esta fé extraordinária, esta certeza do encontro com ele, para que ela pudesse ficar realmente curada. Isso mesmo. Olha, bem lembrado, e vale também, já que nós temos assim a liberdade nesse programa, por isso é que ele se arrasta há 3 anos e vai demorar muito mais para concluir, porque a gente se permite essas divagações desde que façam sentido. E a gente percebe que isso é muito pertinente, a gente perceber que havia um fim útil na atitude do mestre em fazer aquele ensinamento, como a tantos outros. Essas pessoas, quase todas elas, voltaram a errar, voltaram a pecar, mas a mensagem dele, ela persiste, inclusive nesse aspecto. Ele não veio para resolver o problema. Ele não veio para fazer, no período histórico, durante 3 anos da sua obra, realizar, olha aqui, eu resolvi o problema de todo mundo que eu encontrei pela frente. Não. Ele recompôs a condição da pessoa se encaminhar para a evolução. Olha, o fim útil do seu sofrimento é esse. Então, a mensagem é que ficou. É ser útil, né? Por isso que ele é nosso modelo e guia, enquanto útil, enquanto norte que ofereceu. Vamos lá. O Sandro, ele está falando que tem um programa no sábado, o Evangelho por Emmanuel, às 18 horas. Sandro, parabéns aí por abraçar esse trabalho, né? Porque é um trabalho importante, levar esperança através de Emmanuel, né? As palavras de Emmanuel, mas Emmanuel é meio complicadinho. Às vezes ele fala uma coisa, depois ele bota um mais, aí pronto. A casa cai, cara. Ele fala assim, mas aí, ai meu Deus, eu estava tão bem. Mas eu acho que esse mais que ele traz é para justificar as suas colocações, não é? Mas, aí, lá vem, chumbo grosso. Voltando ao nosso livro aqui, Os Mensageiros, nós estamos no capítulo 27, falando de O Caluniador. Né? Então, o Aniceto encontrou ele está num estado de loucura, mas ao contato pessoal com o Aniceto, doente, mostrou algum raciocínio e responde: vou melhorando, graças à vista de expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar a vontade que estava enfraquecida. Termine! E o doente fez um enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Bom demais, né?
já percebe-se filho do Eterno, já percebe, já não é mais um ateu ou que não acredita na divindade, não acredita em leis que regem o universo, começa a despertar para todas essas coisas, né? Do espírito mesmo, imortal, que somos cada um de nós, reencarnantes mais imortais. E ele já está na condição da imortalidade, né? Pode falar, Nilza. Também esse trechinho chamou a minha atenção, de ver a fragilidade de Paulo, não é? Quando ele diz graças. Chamou minha atenção porque eu faço atendimento fraterno e muitas vezes eu percebo também nas criaturas com quem converso esta fragilidade, sabe? Isso é muito interessante. E muitas vezes eu me dou o trabalho de dizer, pense na vida, mas esta vida a que me refiro é sobre Deus, para trazer esta presença no seu íntimo, lembrando que a doutrina nos diz que o reino de Deus está em nós. Não é isso? Então eu tenho que ter uma intimidade com Deus o tempo todo. E neste caso, o Paulo sequer conseguia, e com o carinho de Aniceto, ele finalmente consegue dizer, não é? Graças a Deus. E é maravilhoso, nós podemos perceber este avanço nesse espírito que traz muito sofrimento e que por isso precisa tanto de ajuda, de amparo, de sustentação espiritual, para poder então sair desse quadro que foi certamente criado por ele mesmo, não é? Isso. É uma coisa assim aparente. Só um instantinho, Mauri. O Sandro, só para completar a sua fala, Nilza, ele diz que a fé raciocinada fez com que aquela mulher, ao tocar as vestes de Jesus, se sentisse também curada, pelo que ela ouvia e o que falavam sobre o Divino Mestre. Né? Sim, sem dúvida, Sandro. Uhum. A Mauri, para você agora. Então, as colocações que a Nilza fazia fazem profundo sentido, enquanto a gente lembra, enquanto espíritos em evolução, ainda muito atrasados, próprio da nossa condição, né, estamos muito mais próximos da nossa criação do que da nossa destinação. Então, esse esforço dele completar o graças a Deus é fácil de a gente imaginar. Como é difícil, muitas vezes, para nós, envolvidos nesse turbilhão de pensamentos sugestionados, herdeiros que somos, como a Miriam falou, daquilo que construímos. Sim. Então, a gente constitui as próprias amarras. E essas amarras são o mal que nos cura. Então, a gente fazer esse enfrentamento de conseguir, em meio ao breu, em meio a essa escuridão toda, lembrar de Deus, lembrar daquele espírito amigo, lembrar do caminho que a gente conhece, né? Lembrarmos aqui, enquanto espíritos ainda muito próximos da origem, muito necessariamente precisamos ser auxiliados, a gente se conectar com algo maior, com algo que nos eleve, nos engrandeça, nos liberte. Essa dificuldade, ela é real. Ela é real. Se a gente quiser imaginar o que é que nos espera, vamos fechar os olhos por alguns instantes e vamos ver. A gente não vai estar, não vai ter um interruptor da luz ao alcance quando falecermos, quando falecer o corpo. Nós não vamos ter essa luz que hoje temos ao alcance das mãos. Se fecharmos os olhos, vamos ver o breu que vai nos cercar. E o que nos ilumina é exatamente o amor, exatamente a divindade, é essa certeza de que a gente está inserido no caminho certo. Então, a dificuldade que vamos encontrar, podemos começar a treiná-la desde já. Não está assim na questão 918, que a gente lembra novamente aqui?
Cabe ao homem de bem, lá no final da resposta, né, antecipadamente conhecer o mundo espírita, o mundo espiritual. Então, se a gente quer chegar mais bem preparado para não dar trabalho, né, tanto trabalho, ou não se demorar tanto na erraticidade ali, sem fazer o útil por si mesmo, vamos começar a treinar desde já, colocar no nosso dia a dia essa dificuldade que a Nilza bem pontuou, né, e que é presente em nossas almas. Né? Enquanto estamos aqui, olha a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de ficar de boca fechada numa ocasião que pede. E outras tantas, né, que a gente não tem aquela iniciativa de nos conectarmos adequadamente ao nosso anjo da guarda, aos espíritos de luz, fazermos algo útil nessa direção. Ser luz, a gente não consegue ser luz nem para si próprio. Podemos começar treinando por aí. O que vocês acham? Excelente. Ai, meu Deus do céu, carapuça serviu bonitinho aqui, viu? O Kardec continua escrevendo sobre o magnetismo nesse texto de 1869 e tão atual. O magnetismo que, aliás, não passa de um processo de que nos servimos para a concentração e a liberação do fluido, é essa associação magnífica de todas as forças criadas. Então, o fluido é o circulante que põe os seres em vibrações uns com os outros. Olha que coisa linda. É ele que vai levar o meu pensamento até alguém. É ele que vai, quando faz uma prece, como diz, né, Chico falava, prece de mães, arromba as portas do céu. Por quê? Porque é esse fluido que leva essa vontade amorosa, né, de fazer chegar ao outro, né? Então, no espiritismo, o magnetismo espiritual é amplamente utilizado como uma ferramenta de cura, especialmente através da prática dos passes magnéticos. É isso que eu estava falando lá atrás, porque muitas vezes esta aplicação do passe, ela vai fazer com que a pessoa, pelo menos, reorganize as suas energias fluídicas. Sim. Pelo menos entre em harmonia mais profunda consigo mesmo, porque seremos os mesmos. Nós não modificamos ninguém. Nem a doutrina modifica ninguém. Sabe? Mas é como diz Kardec, ela provavelmente ela nos como é que se como é que fala isso? Ai, nos previne. Ela nos previne das doenças, ela nos previne talvez da loucura, ela talvez nos previna das nossas incúrias, nos coloca nos nossos lugares, fala taxativamente que devemos cuidar do nosso orgulho, da nossa prepotência. Cala a boca, né, Amauri? Gostei disso, adorei, e já coloquei aqui no bolso, vou usar. Ameniza, ameniza. Põe no imã de geladeira. Imã de geladeira também é bom. Mas, brincadeiras à parte, meus amigos, meus irmãos, mas a aula é essa, né? A aula que nós estamos dando é essa mesmo, né? Nós é que agradecemos demais você, Sandro, né? É isso que a gente precisa fazer, estudarmos sempre e estarmos preparados para isso, né? O passe magnético é uma técnica que envolve a transferência de energias de uma pessoa para outra, e geralmente através de imposição das mãos. E o objetivo dessa prática é reequilibrar o campo energético do receptor, provendo talvez a cura emocional, a cura do próprio espírito. Então, é um trabalho que todos nós fazemos para melhorarmos. Não é um trabalho de mão dupla, sabe? Eu preciso trabalhar porque tem muita energia. O outro necessita da nossa energia porque
andou meio de estrupiado, como, né, a gente fala, né? Estrupiou por aqui, estrupiou por ali, mas que pode ser conduzido às leis morais. Tem lá no capítulo, né, eu esqueço sempre essa pergunta lá do Livro dos Espíritos, que só é infeliz aquele que se afasta das leis divinas, né? Então, a gente quer ser feliz, mas para ser feliz é andar com as leis divinas, e aí você vai construindo em você a felicidade, não é isso, Nilza? Sem dúvida que é. E tudo tem o princípio no pensamento, que é um atributo do espírito. Eu tenho muita confiança no processo de magnetismo, mas eu entendo que o princípio é o pensamento, que precisa ser harmonioso e alinhado com as leis divinas. Eu aplico minhas mãos, mas o pensamento é fundamental. O que eu peço por aquele que está diante de mim, que traz a sua necessidade? Qual é o toque do meu coração para aquela criatura que está ali diante de mim? Tenho isso como realidade toda a vida. Eu já apliquei passes sem pôr as mãos. Era um velório e a criatura precisava muito, a filhinha do senhor que tinha falecido. E sabe, eu cheguei pertinho dela e vibrei tanto que uma pessoa que estava percebeu e me perguntou: "Você deu passe nela?" Eu falei: "Dei." Estava muito na cara, eu ainda perguntei, né? Ela falou: Mas "Não, nosso tempo já, desculpe cortar, né, minha querida, pois é." nosso tempo já acabou. A Mauri, por gentileza, faça aquela prece maravilhosa, por favor, para todos nós. Um beijo, até a próxima segunda. Foi um prazer demais. Beijo, minha querida. Um Nos abraço a falamos todos. na sequência. Sim, um abraço a todos e muita paz. Amado Mestre, agradecidos pela oportunidade de elaborarmos por nós mesmos, de raciocinarmos em voz alta as alternativas que temos, os caminhos que já temos traçados e que devemos percorrê-los, nós te agradecemos. Permita-nos a sua inconfundível paz a nos envolver nesta semana de labores, de relacionamentos, de dificuldades, mas, sobretudo, de aprendizado. Que assim seja, Mestre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.